Aoba! Oi pessoal, eu sou a Rai, VP de Vida Exec no ABC. Eu sou também neste consultant do Tier 5 e eu vou estar falando sobre Customer Flow e principalmente Customer Flow dentro da Exec, voltado para a IGV. E aí, para explicar melhor o que é o Customer Flow, é preciso entender que qualquer empresa que presta um tipo de serviço ou que oferece algum produto para um consumidor, ela se preocupa com a experiência desse consumidor, porque a ideia é que ele se torne um defensor da marca dessa empresa. Então, basicamente, o foco do Customer Flow é a experiência do consumidor. Trazendo isso para o contexto execo e trazendo isso para dentro de AGV, a gente precisa entender que quem passa pelo Customer Flow em AGV são as pessoas, então os nossos EPs e os nossos enablers. Então, no caso, os hosts, as OWNs e esse tipo de coisa. E aí, a gente precisa entender que existem fases definidas do Customer Flow, que no caso são Attraction, Consideration, Value Delivery e Brand Advocacy. É muito importante entender que essas 4 fases, elas devem ser vistas como um ciclo. Por quê? Porque apesar de ter um ponto de partida, então o Customer Flow ele começa em Attraction, depois ele vai para Consideration, depois Value Delivery e depois Brand Advocacy. O Brand Advocacy é a fase final do flow de um consumidor, mas é também quando a gente coleta materiais para estar usando na fase de Attraction. Então, é como se a cada fim de um ciclo para um consumidor, eu consigo dar start a um novo ciclo para um novo consumidor. Falando um pouco resumidamente sobre cada fase do Customer Flow, a gente tem a fase de Attraction, que nada mais é do que a fase de atração. Então, é quando você pega um consumidor que ainda não sabe o que é a Exec e você apresenta ela para ele. E é um momento onde você vai divulgar todos os materiais que você tem com relação à experiência que você está oferecendo para esse consumidor. Depois vem a fase de Consideration, que é a fase de venda. Então, é o momento onde você vai tirar qualquer dúvida que esse consumidor pode ter com relação à experiência que você está propondo para ele. Você vai fazer todos os alinhamentos necessários e você vai finalizar essa fase garantindo que ele vá, sim, viver e ter acesso à experiência que você está propondo. Depois vem a parte de Value Delivery, que nada mais é do que a fase de entrega. Então, é o momento onde você prepara o seu consumidor para a realização, você faz todos os alinhamentos de expectativas, e você tem realmente a realização da experiência que você propôs lá anteriormente, desde a fase de Attraction e a fase de Consideration. E aí, depois da realização, a gente tem a fase de Brand Advocacy, que nada mais é do que transformar o consumidor em um promoter. Então, ele passa a ser a pessoa que divulga a marca da empresa. Então, ele passa a ser a pessoa que vai divulgar a Exec. E é o momento onde a gente coleta materiais para conseguir estar tendo materiais para serem utilizados lá na fase de Attraction. Por isso que é como se fosse um ciclo. Terminou o flow para um EP, para um consumidor, mas aí a gente consegue coletar os materiais e tá usando esses materiais para iniciar um novo ciclo para um novo consumidor. É muito importante a gente ter claro que o Customer Flow ele não é a mesma coisa para a gente e para o nosso consumidor. Como assim? Apesar do Customer Flow ele ser sim a mesma coisa no sentido de a pessoa está passando por isso, a visão, como a gente enxerga o Customer Flow é diferente de como o nosso consumidor enxerga ele. Por quê? Porque para o membro da Exec é muito claro as 4 fases do Customer Flow. E é muito claro as coisas que se passam em cada parte dele e quem é o responsável final. Então, por exemplo, em AGV, muitos escritórios são divididos por processos. Então, existe um time de considerations e existe um time de value delivery, ou vários times, enfim, depende da realidade. Mas a ideia é, a gente tem claro que existem fases e a gente tem claro que existem, às vezes, responsáveis finais diferentes por cada fase. Mas, para o nosso consumidor, ele enxerga simplesmente a experiência que é proposta para ele. Então, para o consumidor, não é claro que existem fases do Customer Flow e que ele está passando por isso. Então, a gente precisa saber trabalhar muito bem a transição de uma fase para outra do Customer Flow. Por quê? Porque o nosso
consumidor, ele não está enxergando fases, ele está enxergando uma experiência. E ele enxerga isso durante todas as fases pela qual ele passa. Então é muito importante a gente conseguir fazer essa transição muito boa para garantir que o consumidor, ao enxergar simplesmente a experiência, ele enxergue algo muito bom. E aí, para garantir que vocês entenderam muito bem o que é o Customer Flow para a IDV, eu convido vocês a estar pegando um papel e uma caneta e estar escrevendo o momento em que o Customer Flow ele começa e cada fase do Customer Flow começa e quando ela termina para cada um dos nossos enablers e para cada um dos nossos DPs. Então, é dizer onde inicia e onde termina a fase de attraction, onde inicia e onde termina a fase de consideration, onde inicia e onde termina a fase de value delivery e onde inicia e onde termina a fase de brand advocacy. Tanto para os nossos DPs quanto para os nossos enablers. E quais ações práticas acontecem em cada um desses momentos. E aí é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, seja com relação ao Customer Flow, seja com relação a qualquer outra coisa, eu fico à disposição. E é isso. Tchau, tchau.